Meus irmãos, voltando aos nossos estudos das Sagradas Escrituras, hoje, como foi combinado na aula passada, nós não vamos usar o documento da Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial. Nós vamos estudar um assunto bastante complexo, já vou até projetar aqui no nosso slide, como eu tinha combinado na aula passada, a liberdade do homem. Eu sei que esse assunto é um assunto espinhoso, mas ao mesmo tempo é um assunto maravilhoso. Quando a gente entende um pouquinho sobre como Deus entende, através das Escrituras nos ensinou, mas como Deus propôs este assunto, a liberdade do homem, só nos resta uma coisa: nos prostrar diante de Deus e glorificar a sua magnitude, a sua soberania, a sua grande graça. São perguntas complexas. Eu sei que eu tenho certeza que eu não vou esgotar o tema, mas o que eu quero trazer é um pouquinho de água fresca para este tema que é tão difícil para muitos que estão chegando agora na nossa igreja, para muitos que estão tendo contato com essas terminologias, com essas definições. Então, a ideia é organizar alguma coisa na cabeça daqueles que já são maduros e apresentar estes temas de forma correta, de forma justa. Porque muita coisa que você tem falado por aí não é justo com as Escrituras, muito menos com o nosso Deus. Existe livre-arbítrio? Qual a relação da liberdade do homem com a soberania de Deus? Eu faço escolhas ou Deus faz por mim? Se Deus é soberano e controla todas as coisas, eu posso escolher entre pegar esse pointer aqui? Posso? Peguei. Mas quem pegou? Foi eu ou foi Deus? Ou porque foi Deus que decretou que eu ia pegar? Arminianismo, liberdade do homem e soberania de Deus são assuntos que nós vamos tocar aqui nossos próximos slides, nas nossas próximas palavras. Gostaria que você fixasse a sua atenção, focasse aqui, para que a gente possa compreender tudo o que nós temos para falar aqui. Bom, meus irmãos, toda vez que a gente fala de liberdade do homem, não dá para a gente diminuir ou simplificar esse termo em apenas uma definição. Mesmo porque as Escrituras não trazem apenas uma definição de liberdade do homem, ou a liberdade que Deus deu ao homem. Pelo menos eu posso definir e conceituar 3 liberdades. Liberdade natural, ou também chamada por algumas pessoas de livre agência, liberdade espiritual e liberdade de escolha contrária. O termo livre-arbítrio é um termo, por causa da sua fama ou da sua má fama, é um termo que eu vou deixar um pouquinho de lado. E vocês vão perceber que a gente vai conseguir encaixar ele dessas 3 definições aqui. Mas nesse momento, exclui um pouquinho a questão do livre-arbítrio e vamos tentar entender esses 3 conceitos de liberdade. O que é a liberdade natural ou livre agência? Quem tem essa liberdade natural ou livre agência? São todos os seres humanos, é uma parcela dos seres humanos. Liberdade espiritual, se alguém tem e quem tem. Liberdade de escolha contrária, se alguém tem. E quem são essas pessoas e se isso vai permanecer para o resto da vida. Se nós conseguirmos entender esses 3 conceitos de liberdade, eu tenho certeza que você vai entender um pouquinho mais sobre a relação da liberdade do homem com o Deus soberano que os reformados creem que Deus é, que é o Deus expresso nas Escrituras. Vamos lá. A primeira liberdade, ou que a gente chama também de liberdade natural, ou livre agência. Liberdade natural ou livre agência é a faculdade essencial ao ser humano de fazer escolhas e tomar decisões de acordo com as disposições morais dominantes do coração.
Vamos entender essa definição aqui. Liberdade natural ou livre agência, é um outro termo que você pode encontrar também, é uma faculdade, ou seja, uma capacidade, uma habilidade essencial. Quando eu digo essencial, quer dizer que isso é inato ao ser humano. Todo ser humano, pelo menos os seres humanos, eles têm essa capacidade, essa habilidade, ela é essencial. Nasceu, raça humana tem liberdade natural, ou o que a gente chamaria de livre agência, de fazer escolhas e tomar decisões. Então nós podemos fazer escolhas, tomar decisões, decidir sobre o que vamos fazer, sobre o que não vamos fazer, de acordo com as disposições morais dominantes do coração. O que quer dizer disposições morais dominantes do coração? É importante que a gente defina isso daqui. Qual é os padrões morais que dominam o coração de uma pessoa? Por estes padrões morais, ela vai fazer as escolhas em acordo com eles. Se uma pessoa tem padrões morais altos e é uma pessoa redimida pelo sangue de Cristo, uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus, uma pessoa em que o Espírito Santo habita, existem padrões morais, estou chamando aqui de altos ou elevados, mas a gente poderia muito bem chamar de padrões bíblicos. E estes padrões, eles direcionam as atitudes que essa pessoa vai tomar. Já uma pessoa que tem padrões morais corrompidos, padrões morais que são marcados, manchados, feridos pelo pecado, ela vai tomar decisões e escolhas baseadas nas disposições morais dominantes do coração dessa pessoa. Quem tem liberdade natural ou livre agência? Vocês conseguem imaginar? Bom, eu primeiro já disse que ela é comum a todos os seres humanos, correto? Comum a todos os seres humanos. Mas eu diria que outros seres também têm liberdade natural ou livre agência. Vamos olhar aqui no slide. Todas as criaturas racionais, raça humana, anjos e o próprio Deus têm liberdade natural ou livre agência. Então, meus irmãos, é fácil a gente entender isso daqui. Se você quer pegar o copo d'água que está aí encostado no seu sofá, pegue. Quem está decidindo isso? É você que está decidindo isso, porque você tem livre agência. Se você quer levantar do sofá agora, não, você quer sentar. Não, você quer levantar de novo. Quem está tomando essas decisões é você. Isso é o que nós chamamos de liberdade natural ou livre agência. Essa liberdade natural ou livre agência não tem nada a ver com liberdade de fazer coisas que agradam ao Senhor. Não tem nada a ver com a liberdade de fazer coisas que sejam aceitáveis por Deus, ou liberdade de tomar ações relacionadas à salvação. Nós estamos falando aqui de livre agência, de coisas naturais, de coisas normais da vida, corriqueiras. Você vai tomar as atitudes, essas atitudes são de acordo ou em acordo com as disposições morais dominantes do seu coração. Entendidos com isso daqui? Vamos para a base bíblica da liberdade natural ou livre agência. Primeiro, Jeremias, eu gostaria que você abrisse as escrituras, não só me acompanhasse, mas eu gostaria que você abrisse também. Vou dar um tempinho aí para você pegar a sua Bíblia e abrisse nessas referências. É importante para a gente ter segmento no que nós estamos falando aqui. Jeremias, profeta Jeremias, Antigo Testamento, um dos 5 livros dos profetas maiores, profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Abra sua Bíblia. Nós estamos falando da liberdade natural ou livre agência, que é aquela capacidade que todo ser humano tem de fazer escolhas, tomar decisões de acordo com as disposições morais dominantes do seu coração ou da sua alma.
Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10 diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Portanto, Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, diz que nós tomamos decisões de acordo com as disposições morais do nosso coração. O que a Bíblia está falando que é a disposição moral de um ímpio, de um incrédulo. O que ele tem no coração dele? Corrupção, engano, desesperadamente maldoso, e o Senhor retribui ao ímpio o que ele tem no coração dele. Nós agimos e colhemos os frutos de acordo com a corrupção do nosso coração. Porque Jeremias disse isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Abre aí, Provérbios do rei Salomão, capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas, as ações da vida. Então eu tomo atitudes de acordo com o meu coração. Ou, como nós acabamos de definir, as disposições morais dominantes que há dentro do meu coração. João capítulo 6, versículo 65. Vamos para o Novo Testamento. Discípulo amado de Cristo, João capítulo 6, versículo 65. O último discípulo de Cristo a morrer, provavelmente a última testemunha ocular de Cristo a morrer, década de 90 do primeiro século aproximadamente. No capítulo 6, versículo 65 diz o seguinte: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Meus irmãos, alguém faz alguma coisa, se não for de acordo com as disposições morais dominantes do meu coração, e se o meu coração, uma vez incrédulo, é corrupto, enganoso, desesperadamente mau, ninguém pode ir até Deus. Porque eu só ajo, eu só faço as coisas de acordo com as disposições morais dominantes do meu coração. Jeremias ainda, capítulo 51, vamos voltar para o profeta Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 51, penúltimo capítulo de Jeremias, versículos de 20 a 24. Versículos de 20 a 24. Jeremias, capítulo 51, versículos de 20 a 24. Estamos falando de liberdade natural. Estamos falando de livre agência, de ações que o ser humano toma, escolhe, faz, mas sempre de acordo com as disposições morais do seu coração. Meus irmãos, o que eu gostaria que vocês compreendessem de todo o coração, a vontade do ser humano, ela não é senhora. A vontade do ser humano, ela é serva. A vontade do ser humano, ela é serva, sabe de quê? Das disposições morais dominantes do seu coração. Você só vai fazer a vontade, fazer, desejar e fazer aquilo que tem dentro, de acordo com aquilo que tem dentro do seu coração. Portanto, a nossa vontade, ela não é livre, a nossa vontade, ela não é senhora, a nossa vontade, ela é serva. Ela é escrava de quê? Daquilo que está dentro do meu coração. De uma vez por todas, meus irmãos, e se você tem dificuldade com essa doutrina, se você tem dificuldade de entender que você é livre, e algumas pessoas chegam à loucura de dizer que nós somos livres, inclusive da influência de Deus,
dentro do âmbito libertário da coisa, dentro do âmbito arminiano, existem grupos extremistas que inclusive dizem que nós somos livres das influências de Deus, porque se Deus não abrir mão de influenciar o ser humano, o homem não é livre. Portanto, essas pessoas pegam essa doutrina do livre-arbítrio e colocam elas acima de tudo, e atrelam e encostam todas as outras doutrinas. Meus irmãos, colocar o livre-arbítrio do homem acima de tudo e colocar todas as outras doutrinas aos pés do livre-arbítrio para única e exclusivamente resguardar a capacidade livre do homem de escolher, sem influência nenhuma, sem influência pecaminosa do seu coração, sem influências externas de Deus, sem influências demoníacas. Isso é ultraje contra Deus, contra a soberania maravilhosa, gloriosa, revelada nas Escrituras. Infelizmente, boa parte das tendas evangélicas ou do mundo evangélico acredita nisso. Que Deus é soberano, mas na sua soberania Ele abriu mão de influenciar, de tomar qualquer atitude, né, ou de fazer qualquer coisa com que influencie os seres humanos a tomar atitudes, sejam elas corretas ou erradas. Vamos dar uma olhada aqui em Jeremias 51, dos versículos 20 a 24, o que diz: Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro, despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti despedacei o homem e a mulher, despedacei o velho, o moço, despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o lavrador e a sua junta de bois, despedacei governadores e vice-reis. O Senhor, utilizando uma nação ímpia, que não conheceu a Deus, segundo os relatos bíblicos, Babilônia, uma nação pagã, o antro do paganismo, o antro das religiões, adoravam outros deuses e não o Deus de Israel. Deus está dizendo: eu usei Babilônia como meu martelo e minhas armas. Por meio da Babilônia, o Senhor despedaçou e cumpriu todos os seus propósitos. Por meio da Babilônia, Deus tinha decreto, Deus tinha propósitos bastante definidos. Mas olha o que o Senhor fala no versículo 24. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia, falando para Israel. O que o Senhor vai fazer com a Babilônia? E a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor diz que usou a Babilônia para cumprir os seus projetos, os seus propósitos, para cumprir o seu decreto lá da eternidade, desenhado, arquitetado, projetado. Ao mesmo tempo o Senhor imputa aos babilônios e a todos, o rei babilônio e toda a nação babilônia, a culpa do seu pecado, a culpa dos seus erros. Se o Senhor não controlar, se o Senhor não controlar o governo de todas as coisas, como aquilo que o Senhor deseja que aconteça vai acontecer? Vocês conseguem imaginar um Deus que não controla o futuro e todas as coisas, e projetou lá na eternidade passada que o filho dele ia morrer na cruz do Calvário? Como alguém ia matar Jesus? Como o Senhor ia ter certeza que alguém ia matar o Senhor Jesus ou declarar que ele estava culpado? Ou ainda intimidar ou incentivar ou instigar o povo de Israel, os judeus, para massacrarem Jesus, condenarem Jesus? Você consegue imaginar como que o plano da cruz iria se cumprir se um Deus que não decreta todas as coisas
né, arquitetando, trabalhando e fazendo com que todas as coisas acontecessem. Não dá para nós compreendermos as sagradas letras das Escrituras se nós não compreendermos que há um Deus que decretou todas as coisas. Mas ao mesmo tempo que esse Deus decreta todas as coisas, o Senhor imputa ao ímpio e ao incrédulo seu pecado. Porque quem pecou foi Deus? Não. Quem pecou foi o ímpio, foi o incrédulo, foi o babilônio, como está no relato aqui de Jeremias capítulo 51. Foram esses ímpios que pecaram contra o Senhor, que fizeram tamanha maldade. Mas no final das contas, na última instância, no final das contas, havia um decreto. O Senhor, de alguma forma, meus irmãos, controla todas as coisas e faz com que os seus propósitos se cumpram através das ações das suas criaturas morais. As suas criaturas morais tomam decisões de acordo com as disposições morais dominantes do seu coração. E o Senhor, através dessas ações, através dessas escolhas, faz o seu propósito se cumprir. Essa é a melhor forma de nós entendermos o que o Senhor revelou nas Escrituras, através da liberdade natural do homem, ou desta livre agência, e a soberania de Deus, que controla todas as coisas, que governa todas as coisas. Eu vou começar esse tema, meus irmãos, de liberdade espiritual, e vou definir o que é liberdade espiritual, e vou parar na liberdade espiritual. Na próxima aula a gente vai continuar com a liberdade de escolha contrária e vamos falar um pouquinho sobre soberania de Deus. Vamos lá. Liberdade espiritual. A liberdade espiritual é a capacidade dada por Deus de fazer coisas ou tomar decisões que agradem a Deus, em sua natureza e por motivações corretas. É importante que a gente entenda isso daqui. Vamos lá de novo. O que eu chamo, o que nós estamos chamando aqui de liberdade espiritual? É uma habilidade que Deus deu para fazer coisas ou tomar decisões que agradam ao Senhor Deus Todo-Poderoso em sua natureza e por motivações corretas, não é por motivações erradas. Aqui, a nossa confissão de fé de Westminster, o símbolo de fé que nós adotamos aqui na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, e várias igrejas reformadas do mundo também adotam uma confissão de fé que foi escrita no século XVII, 1642 até 1649, por um grupo de puritanos. Puritanos eram pessoas que eram da religião anglicana, né? O anglicanismo lá da Inglaterra, a igreja da Inglaterra é uma religião que a gente chama de anglicanismo, e eles tinham um ideal mais alto dentro do anglicanismo. Estavam lutando pela reforma da igreja, boa parte deles eram anglicanos, parte dos puritanos eram congregacionais, uma outra ramificação da igreja protestante. Se reuniram na abadia de Westminster, lá em Londres, aquela abadia bonita, onde acontecem aqueles casamentos reais, né? Toda aquela pompa da família real da Inglaterra. E durante alguns anos, discutindo, produziram esse símbolo de fé. Esses símbolos de fé são 3 símbolos, né? O breve catecismo, o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. A confissão de fé de Westminster chama o que eu acabei de definir, liberdade espiritual, de livre-arbítrio. E se você quer aplicar esse termo, que é tão confuso, esse termo que é tão polêmico, né? Você tem que aplicar o livre-arbítrio para este tema. Quando as pessoas falam, eu tenho livre-arbítrio, principalmente quando vão ter discussões filosóficas, né? Tá, defina livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você está entendendo que é a capacidade de você fazer escolhas, levantar um pointer, levantar um copo, beber uma água, ir dormir, decidir em fazer ou não fazer. Isso não é livre-arbítrio. Isso é liberdade natural ou livre-agência. Livre-arbítrio é a capacidade que Deus deu de fazer coisas ou tomar decisões que agradam a Deus, na sua natureza e por motivações corretas. Aqui é diferente. Enquanto a liberdade natural, enquanto a livre agência Deus deu a todos os seres racionais, seres humanos, anjos
e obviamente o próprio Deus tem liberdade natural, a liberdade espiritual não é dada a todas as pessoas. Quem tem? Somente os cristãos redimidos pelo sangue de Cristo. Adão e Eva teve liberdade natural? Pensa aí. Liberdade natural ou livre agência? Tiveram? Sim. Porque é inato, é essencial a todo ser humano. Adão e Eva teve liberdade espiritual ou durante toda a sua vida teve liberdade espiritual? Sim. Adão e Eva, durante o seu estado de inocência ou santidade, do jeito que você quiser chamar, eles tinham liberdade espiritual. Após a queda, e os homens que não têm o Senhor Jesus no coração, não existe mais liberdade espiritual. A liberdade espiritual ela é dada somente para hoje, para os cristãos redimidos. É impossível um ímpio, um incrédulo, fazer coisas que agradam o Senhor. Porque se isso fosse possível, seria possível eles alcançarem a salvação deles através de obras. E nós já entendemos há muito tempo que a nossa salvação não é mediada por obras e nunca foi mediada por obras. A nossa salvação é mediada somente pela fé, sem as obras da lei, sem as obras de frutos, né? Muita gente confunde os frutos do Espírito com as obras. Meus irmãos, de uma vez por todas, se tem alguém que tem dúvida a respeito disso ainda, tem pouco tempo de caminhada cristã, ou de fato nunca estudou ou ouviu sobre isso, vamos entender. Nós não somos salvos porque nós não traímos nossos esposas ou maridos, nós não somos salvos porque nós não matamos as pessoas, nós não somos salvos porque nós não roubamos. Nós não somos salvos porque nós não idolatramos, não temos outros deuses no lugar do Senhor. Não! Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Uma vez que você está salvo, uma vez que você foi salvo, que o Senhor veio, regenerou o seu espírito, vivificou, te deu vida. Agora você vai cumprir a lei do Senhor. E aí sim, Gálatas capítulo 5 entra em ação. O fruto do Espírito Santo, né? As 9 qualidades, ou os 9 aspectos do fruto do Espírito Santo. Alegria, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E outros 3 frutos lá, que eu não me falha a memória agora. Mas nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para cumprir a lei e não por causa da lei. Porque se alguma pessoa fosse salva tendo que cumprir a lei que o Senhor estabeleceu no Antigo Testamento, por exemplo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, ninguém seria salvo. E nós temos salvos no Antigo Testamento, óbvio. Mas por que eles não pecaram? Não. Pela fé no Messias que iria vir. Assim como as pessoas na época de Cristo foram salvas pelo Messias que estava lá. E hoje nós somos salvos pelo Messias que já veio. Meus irmãos, não confundam. Nós fomos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Amém? Eu vou finalizar por aqui, porque senão a nossa aula fica bastante extensa. Na próxima aula, no próximo domingo, nós vamos continuar com esse assunto, liberdade espiritual. Vamos falar sobre liberdade de escolha contrária e um pouquinho vamos tocar no assunto sobre a soberania de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprender um pouquinho mais sobre este assunto que é tão complicado para nós, fere o nosso orgulho, fere a dureza do nosso coração. Muitas vezes, Deus, nós queremos fazer parte de algo que é completamente ação, movimento do Senhor. Perdoa-nos, Deus, pela dureza do nosso coração. Perdoa-nos, Deus, pelo orgulho do nosso coração. Porque eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos, se pararem, olhar para trás, olhar para a sua história,
vai surgir uma certeza no seu coração. Ah, se o Senhor não tivesse agido, se o Senhor não tivesse feito, se o Senhor não tivesse ido lá e me tirado de onde eu estava, eu sozinho não conseguiria. Obrigado, Jesus. E nós nos rendemos diante da poderosa mão, da maravilhosa mão do Senhor, que tem poder para converter o ímpio, para converter o coração do ímpio, para despertar o morto, aquele que está perdido nos seus próprios pecados, seus próprios delitos. Muito obrigado. Senhor, e se há ainda entre nós, se há ainda, Jesus, dentro das nossas famílias, se há ainda amigos, Deus, nossos que não te conhecem, Deus, o Senhor tem poder. Vai ao encontro, salva Deus dos seus pecados, salva da culpa dos seus pecados, salva da maldição, Deus, que acompanha aqueles que pecam contra o Senhor e que não são lavados pelo sangue de Cristo. Tem misericórdia, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, uma excelente semana, que Deus os abençoe, que Deus abençoe as famílias da nossa igreja, que Deus abençoe o conselho da nossa igreja, os nossos pastores, em nome de Jesus.